Alô, meu povo! Então, agora nós vamos falar sobre concordância verbal. Esta é uma das aulas mais importantes da sua vida relacionada às aulas de língua portuguesa. É muito legal a gente falar certo, escrever certo, tudo bonitinho. O que vocês acham? Anotem a pauta aí. Gramática, concordância verbal, conceito e explicação, exercícios e correção. Bora lá! Então, nós temos aqui uma propaganda para começarmos os nossos estudos. A grafite sempre tem esta cidade no coração. Esta é a frase que nós vamos aprender. Aprender não, estudar. Respondam a respeito desta frase a seguinte pergunta: o verbo tem se refere a qual sujeito? Responda aí no seu caderno. Pessoal, o sujeito do verbo tem é a grafite e o núcleo é grafite. A grafite está no singular, por isso o verbo tem também está no singular. Percebam que o verbo tem está sem acento circunflexo. Isso significa que ele está no singular. Se tivesse o acento circunflexo, significaria que ele estaria no plural. E agora? Olha lá, chegaram as novas Havaianas do Roger, de férias para seus pés. O verbo chegaram e o verbo de se referem a quais sujeitos? O verbo chegaram e o verbo de. Pessoal, na primeira, chegaram as novas Havaianas, nós temos uma ordem indireta das palavras, pois o sujeito está pós-posto, ou seja, ele vem depois do verbo. Chegaram as novas Havaianas do Roger. As novas Havaianas do Roger chegaram. Logo, o sujeito do verbo chegaram é as novas Havaianas do Roger. E, por serem sandálias, estão no plural. E é por isso que chegaram também está no plural. Nós não podemos dizer ou escrever chegou as novas Havaianas do Roger. E depois, de férias para seus pés. Qual é o sujeito? Pessoal, o sujeito do verbo de é você e ele está oculto. De você férias para os seus pés. O verbo está no modo imperativo. Estão lembrados? Muito bem, agora temos uma outra propaganda. O lixo é seu. Faça a coleta seletiva. Condição para um mundo melhor. O verbo é se refere a qual sujeito? Claro, pessoal. O verbo é se refere ao sujeito o lixo. O lixo é seu. E o núcleo é lixo. E agora, temos esta frase.
conquistamos um lugar mais do que especial, a cabeça de todos os ouvintes. O verbo conquistamos se refere a qual sujeito? Este aqui também é um sujeito oculto e ele é nós. Ele é nós ficou bem estranho, não é mesmo? Mas é porque estamos falando do sujeito do verbo. Nós está na primeira pessoa do plural. Por isso, o verbo também deve estar conjugado na primeira pessoa do plural. Nós conquistamos. Então, pense junto comigo e veja se você entendeu. Em uma frase, o verbo deve concordar em número e pessoa com o sujeito a que se refere. Entenderam? Agora, preste atenção no trecho desta música. Hoje você é quem manda, falou, tá falado, não tem discussão não. A minha gente hoje anda falando de lado e olhando pro chão, viu? Você que inventou esse estado e inventou de inventar toda a escuridão, você que inventou o pecado, esqueceu-se de inventar o perdão. É a música Apesar de Você, do Chico Buarque. Esse trechinho, né? Agora temos esta daqui. Que os braços sentem e os olhos veem, que os lábios sejam 2 rios inteiros sem direção. Prestaram atenção nos verbos? Vamos adiante, mais uma. Eduardo e Mônica voltaram para Brasília e a nossa amizade dá saudade no verão. Só que nessas férias não vão viajar, porque o filhinho do Eduardo tá de recuperação. Aham. Até aqui tudo bem? Vocês reconheceram essas músicas? Pois bem, vamos voltar à primeira delas. Olhem lá, prestem bastante atenção. Você é quem manda. Você é quem manda. O você concorda com o verbo é. Falou, tá falado. Quem falou? Aqui. Respondeu corretamente quem disse você. Não tem discussão, não. Minha gente hoje anda. Perdão, gente, me engasguei aqui. Quem anda? A minha gente. Tudo bem? Vamos adiante para a próxima música, só para observarmos um pouquinho. Que os braços sentem. Quem é que sentem? Os braços. Plural. Plural com plural. Os olhos veem. Plural, plural. Os lábios sejam rios inteiros, 2 rios inteiros sem direção. Os lábios sejam plural com plural. Aqui, anteriormente, singular com singular, singular com singular. Aqui também, que nós não falamos, mas faz parte, né? Singular, singular. E aqui, Eduardo é uma pessoa, Mônica é uma pessoa. Juntos, eles formam o sujeito composto desta oração. Por isso, o verbo vai para o plural. Por quê? Porque são 2 pessoas. Tudo bem?
A nossa amizade é uma coisa só. A nossa amizade está no singular. Por isso, o verbo permanece no singular. A nossa amizade dá saudade no verão. Aqui, ó, só que nessas férias não vão viajar. Quem não vão viajar aqui? Qual é o sujeito? Eduardo e Mônica. Eduardo e Mônica não vão viajar nessas férias. Por quê? Porque o filhinho do Eduardo está de recuperação. Esse tá é o modo falado do verbo está. Quem está de recuperação? O filhinho do Eduardo. Tudo bem? O filhinho do Eduardo é uma pessoa só. Por isso o verbo continua no singular. Fácil, não é mesmo? Agora vamos ler este texto do livro didático. Em cidades pequenas, somente 5% dos idosos costumam ir ao cinema. E vamos fazer alguns poucos exercícios sobre ele. Nos seus 68 anos de vida, Ana Batista Tosta foi ao cinema somente uma vez. Isso já faz mais de 40 anos, conta a dona de casa, que mora em Inocência, cidade sul-matogrossense, com cerca de 7.600 habitantes, e não se lembra mais do nome do filme. Ela se encaixa em dois grupos de brasileiros que, como identifica a pesquisa Datafolha, têm baixa frequência no cinema. Entre idosos que, como Ana, têm renda familiar abaixo de 2 salários mínimos, 93% não vão ao cinema. O outro grupo é o de quem mora nas cidades com menos de 50 mil habitantes. Segundo o mesmo estudo, só 5% dos brasileiros que têm mais de 60 anos e que habitam cidades com esse perfil costumam ver filmes na telona. O número é igual quando se trata de ir ao teatro, mas aumenta quando o lazer em questão são os shows, 15%. Há diversas hipóteses para a baixa frequência. Uma das mais significativas é a escassez de cinemas no país. Das mais de 5.570 cidades brasileiras, somente 383, 6,9%, têm salas. Segundo a Ancine, está decrescendo o número de cinemas com até 50 mil cidades. O número de cidades, professora! Decrescendo o número de cidades com até 50 mil habitantes que possuem cinema. Em 2007, eram 102 municípios, ou 2% do total. Em 2016, a cifra caiu 54, ou 1%. Ana Tosta, por exemplo, diz ter muita vontade de ir ao cinema. Só lhe faltam tempo e coragem. Por que coragem? O tempo vai passando, a gente se desacostuma. O cinema mais próximo de sua casa fica na região de Três Lagoas, no Mato Grosso do Sul, a 139 quilômetros. É mais comum, portanto, que os índices de frequência no cinema, no teatro e em shows subam entre idosos conforme cresce o porte da cidade. Em municípios com população entre 200 mil e 500 mil, por exemplo, 16% costuma ir ao cinema e 17% a shows. Entre municípios com mais de 500 mil habitantes, 97,6% tem cinemas, segundo dados de 2016 da Ancine. Nessas cidades, 27% dos idosos costumam fazer esse programa. Ok, vamos para o exercício. 1. O texto cita algumas estatísticas que indicam a frequência de idosos em eventos culturais, como teatro, cinema e shows.
Letra A. Qual desses eventos é mais destacado no texto e qual é a relação dos idosos com ele? Letra B. A quais motivos o texto atribui o fato destacado? Letra C. Discuta com os colegas e o professor. As informações veiculadas no texto correspondem ao que ocorre entre os idosos que vocês conhecem? Justifique a resposta com exemplos. Pessoal, na letra A resposta é o cinema. A relação dos idosos com o cinema, indicada pelas estatísticas, é de que eles frequentam pouco as salas. A letra B é a baixa renda familiar e ao pequeno número de salas de cinema em muitas cidades brasileiras, especialmente nas pequenas. E a letra C, as respostas são pessoais. Vamos para o exercício 2. Há palavras que possibilitam perceber o ponto de vista do texto sobre o número de idosos que frequentam os eventos mencionados. Indique-as entre as que seguem. Então somente, ou cerca de, ou baixa, ou mínimos, ou só. Procurem as palavras no texto e depois respondam. Vamos ver as respostas? Olha lá, somente, baixa e só. Muito bem, pessoal. Então, treinem bastante a concordância verbal. Toda vez que vocês escreverem no WhatsApp, no Instagram, ou forem falar alguma coisa no TikTok, enfim, em todos os momentos da sua vida. Sabe por quê? Porque é muito bonito falar bonito e também é muito bonito escrever bonito. Até mais!